que salta de sonho em sonho e não quebra a telha. Concessionária da Fernão Dias divulga que pedágio vai ficar mais caro. Veja as mudanças. Ministério Público abre nova investigação depois do cancelamento do Passos Rodeio Show. Faltas de pacientes às consultas e exames do SUS sobrecarregam o sistema no sul de Minas. E a encenação da retirada dos caiapós emociona na festa de São Benedito em Poços de Caldas. Boa noite. Os assuntos que interessam ao sul de Minas você assiste agora no EPTV2. A partir de amanhã, o pedágio na Fernão Dias pode ficar mais caro. A cobrança começa a partir da assinatura do contrato, que deve acontecer ainda hoje. Guto Moreira vai trazer as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Guto. Boa noite para você também, Velber, para todo mundo que nos assiste. Conforme você disse, com a assinatura do contrato, vai haver um reajuste na tarifa. Vai sair de R$ 3,20 para R$ 3,70. Então, esse é o novo valor. O reajuste vale para as praças entre Minas Gerais e São Paulo, localizadas em Mairiporã, Vargem, Cambuí, São Gonçalo do Sapucaí, Carmo da Cachoeira, Santo Antônio do Amparo, Carmópolis de Minas e Itatiaia-Sul, a partir da meia-noite do dia 12 de maio. Essa informação chegou a ser divulgada no site oficial da Motiva, mas ela foi retirada porque o contrato ainda não teria sido assinado. Na publicação, a Motiva informou que será aplicado um investimento de 14 bilhões e 800 milhões de reais nos próximos 15 anos na rodovia Fernão Dias, no trecho entre Minas e São Paulo. O objetivo é transformar a rodovia para que ela fique mais segura, mais moderna e mais eficiente. Estão previstas obras como a implantação de mais de 108 quilômetros de faixas adicionais, construção de vias marginais, correções de traçado, melhorias no pavimento, 29 novas passarelas, como essa onde nós estamos agora, passagens de animais e 2 pontos de parada e descanso para caminhoneiros. A Motiva ainda disse que em até 24 meses, os usuários passarão a contar com cobertura 4G ao longo da rodovia, pontos de recarga para veículos elétricos nas bases operacionais, também iniciativas de eletrificação da frota de atendimento, implantação de 13 painéis de mensagens variáveis, fixos e móveis e câmeras de detecção automática de incidentes que contribuem para a identificação rápida de ocorrências e a melhoria de segurança viária. A informação é que essas melhorias têm início imediato, com ações voltadas à recuperação do pavimento, melhoria das condições de tráfego e aumento da eficiência dessa operação. Então, só reforçando, o valor passará de R$ 3,20 para R$ 3,70. Velber. Obrigado, Guto. Boa noite para você e para o Devanir Gino. Após o cancelamento do Passos Rodeio Show, o Ministério Público abriu uma nova investigação sobre a venda antecipada de ingressos para o camarote. Cerca de 150 bilhetes foram vendidos e o reembolso será feito durante esta semana. A Marina pagou R$ 250 no ingresso para o camarote do Rodeio de Passos. O bilhete daria acesso exclusivo a todos os 4 dias de festa. E agora ela aguarda o reembolso. Fazia muito tempo que em Passos não tinha uma festa com bons cantores, uma festa sertaneja. E várias pessoas compraram roupa, inclusive eu. Então ficamos aí, né, gastamos um dinheiro à toa. O Felipe é promotor de eventos e tinha sido contratado pelo sindicato para a organização. Ele afirma que os ingressos começaram a ser vendidos antes da assinatura do contrato com o sindicato rural, porque não envolveria dinheiro público. Cerca de 150 entradas para o camarote foram vendidas. A parte da devolução dos ingressos vai ser feita pela própria etiqueteira, que o pessoal fez a compra dos ingressos. E o pessoal que comprou nos pontos de venda em forma de dinheiro pode estar levando os ingressos nos pontos de venda, que eles vão estar fazendo a retirada do dinheiro. O evento aconteceria aqui no Parque de Exposições de Passos a partir do dia 14 de maio, mas por conta do inquérito do Ministério Público foi cancelado. Segundo o MP, não estava claro
qual era o papel do poder público e do sindicato rural na execução do evento. O Ministério Público também questionou uma possível terceirização dos serviços por parte do sindicato. Na semana passada, o presidente do Sim Rural, Helder Maia dos Reis, confirmou que terceirizou alguns serviços para um promotor de eventos e não entendia que era errado. Em uma outra recomendação feita para a Prefeitura, o MP questionou a falta de licitação para a contratação dos shows. A administração municipal disse que não teria tempo hábil para atender às recomendações e, por isso, cancelou o rodeio. A Patrícia é de Campos do Jordão e levaria uma etapa de uma competição equestre para o rodeio. A empresária já tinha até viajado para Passos para finalizar a organização. Já tinha muitas competidoras que os familiares locam, né? Hotéis, pousadas, a República, né? Que a gente conseguiu achar algumas para indicar para eles. Então, assim, quem deixou de ganhar foi a cidade. Mas, como se diz, se tinha algo irregular, está correto em procurar fazer o certo, né? O Sindicato Rural de Passos afirmou por meio de nota que não deu autorização para a venda de camarotes e para o uso comercial do nome do parque de exposições para este fim. Disse ainda que a empresa foi notificada pela equipe jurídica do Sim Rural para que suspendesse imediatamente a venda e realizasse a devolução dos ingressos. E a Marina, gente, que participou da reportagem, disse para a gente agora há pouco que já recebeu o reembolso dela. Saúde. Milhares de sul-mineiros deixaram de ir a consultas marcadas no SUS este ano. Para se ter uma ideia, em Varginha, esse número de faltas cresceu 80% no primeiro trimestre deste ano em relação ao ano passado. Esse problema gera mais sobrecarga nos atendimentos. A dona Cláudia esperou um ano para fazer um exame para ver a saúde dos ossos. Agora espera por uma consulta com o médico ortopedista. Mas ela não consegue saber qual a posição dela na fila. A gente não consegue falar na Secretaria de Saúde. Você liga em tudo quanto é... Eu sei que a demanda é difícil, são ótima médica, ótimos atendentes lá no Canaã. Agora na Secretaria de Saúde também são todos educados. A minha tomografia saiu rapidinho, sabe? Agora a densitometria levou um ano. No ano passado, a Terezinha descobriu um nódulo no seio e foi encaminhada para fazer o exame de mamografia. Mas, do pedido até os exames, demoraria meses. Ela não quis esperar o tempo do SUS e pagou pelo procedimento. Eu pagava aluguel, tudo, né? Foi uma coisa assim, um dinheiro que, né? Não tinha, eu tive que me virar para arrumar emprestado para poder fazer. Então, para mim, apertou e muito. A fila do SUS sofre o impacto da falta de profissionais, da quantidade limitada de equipamentos e do paciente que agenda e não vai. Em Varginha, o número de faltas em consultas médicas cresceu 80% no comparativo entre 2025 e 2026. O cidadão, né, ele tem uma consulta de especialidade agendada ou um exame, né, um exame às vezes de alto custo, né, e falta aquele horário, ele está reservado, né, então deixa de ser atendido outra pessoa. Então, tem um custo, né? Aquele profissional, ele ficou ali, ele está aguardando. E se a gente condensar isso, né, num dia, depois coloca mensal e coloca por ano, né, e a gente vai ver aí um percentual muito grande. Em Poços de Caldas, 18% dos pacientes agendados faltaram às consultas no primeiro trimestre deste ano. O número é menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em Passos, a quantidade de pacientes ausentes continuou praticamente estável no comparativo. Quem está no Sistema Único de Saúde tem que se preocupar com aquele outro que também está na fila de espera. Então, se você não pode comparecer por uma questão econômica, ou por uma questão de saúde, ou de logística, é interessante que você avise, porque quando você avisa, é possível remarcar uma pessoa para aquela vaga. Então, é uma questão de consciência, pensando que o setor público atende muitas pessoas, então a gente precisa garantir que, se você não pode comparecer, avise antes do serviço, porque ele remaneja a sua vaga para uma outra pessoa que às vezes está precisando muito daquela consulta. De acordo com o especialista, o poder público pode definir estratégias para reduzir estes números. Basicamente, essas medidas, elas vão desde medir o quanto de falta se tem,
até o uso de aplicativos, de instrumentos para confirmação da consulta. Então, aplicativos hoje, como das redes sociais ou de WhatsApp principalmente, em que enviam mensagens automáticas confirmando a consulta, faz com que você tenha menos perda e assim otimize esses agendamentos. Ainda sobre os dados das 4 maiores cidades, Pouso Alegre registrou uma ligeira queda. No primeiro trimestre deste ano foram 12.672 faltas registradas, no ano passado foram 12.834. Sobre a reclamação da dona Cláudia em não conseguir falar na Secretaria de Saúde de Varginha, nós procuramos o órgão que nos informou que são mais de 10 mil, entre 10 mil e 15 mil atendimentos por mês e que se caso o paciente não conseguir falar por telefone, pode tentar por outros contatos de WhatsApp, entre eles o que está aparecendo na sua tela, o 99813-3320. Mercado do café, vamos ver a cotação de hoje. A saca de 60 quilos do tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.612, alta de R$ 11. A saca do tipo 6 fechou em R$ 1.675, também alta de R$ 14. Mercado futuro, $346,60 a saca, uma alta de R$ 9,90. Produtores de morango já estão seguindo as novas regras de comercialização. Uma portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária exige agora a padronização do tamanho da fruta na bandeja e a classificação da qualidade. O Raul produz morangos há mais de 10 anos em Pouso Alegre. Os 12 mil pés devem soltar os frutos no final de maio. Esta vai ser a primeira colheita com as novas regras de comercialização. Uma delas é a padronização por tamanho. A norma foi estabelecida por meio de portaria do Ministério da Agricultura, que está em vigor desde o dia 1º de março. Porque o morango é uma fruto de clima. Então, no inverno, ele é sempre uma qualidade melhor. Mas já começa a esquentar, já começa a mudar o clima, a qualidade dele diminui. Mas o sabor em si é o mesmo. Então, o que vai mudar um pouco é o tamanho do fruto, um pouco a coloração, mas o sabor é o mesmo. Essa regra separa as frutas pelo diâmetro, menores que 20 milímetros, entre 20 e 30 milímetros e maior do que 30 milímetros. Na prática, os morangos precisam ter tamanhos semelhantes nas bandejas usadas para a venda ao consumidor. As frutas também passam a ser classificadas por qualidade, extra, categoria 1 e categoria 2, conforme a presença de defeitos, desde deformações até podridão. A portaria também determina a rastreabilidade com informações sobre identificação, envase, lote, país de origem, o calibre e a categoria do morango. Segundo a Emater, a região de Pouso Alegre é responsável por 87% da produção mineira de morango. São 160 mil toneladas produzidas anualmente por mais de 10 mil produtores familiares. Produtores que vão ter, com a nova portaria, um aumento de até 10% nos custos. A gente vai ter mais custo nas embalagens. Com a mão de obra vai dar um pouco mais de trabalho. Vai ter esse aumento de tempo, na produção. Só que a gente procura, vamos seguir o padrão para não ficar para trás. O Diego tem divulgado as novas regras durante visitas aos produtores da região. Ele diz que as normas da portaria são para garantir a qualidade da produção agropecuária. Já os custos extras podem ser compensados com estratégias de venda. Através da venda de morangos de melhor qualidade, vai impactar positivamente também na entrada de capital no final das contas. Então, a tendência é o mercado, depois de um tempo que essa portaria estiver em vigor, ele se acomodar com um novo preço de equilíbrio, Vai impactar diretamente no consumidor, que vai ter uma garantia de um produto de melhor qualidade. Ele não vai passar por aquele inconveniente de comprar uma bandeja onde os morangos que estão na primeira camada da bandeja são de boa qualidade e de inferiores na parte de baixo. Então vai garantir um acesso a um produto de melhor qualidade. A Leiliane está preparando a produção de 15 mil pés de morango para atender às novas regras. É ela quem gerencia a produção da família e conta que uma das alternativas é dividir os custos de embalagens e etiquetas da rastreabilidade com os atravessadores. Plantar esperança, eu falo aqui, a gente planta esperança para ver o que vai colher. Então, se você não colher, o prejuízo é muito grande. Então, não é mais para amador, Você tem que investir certo.
e cuidar para que tenha uma boa produção. A Thalita vende parte da produção de morangos direto para o consumidor final em Pouso Alegre. Ele está com novas embalagens de padronização da fruta por tamanho e conta que os resultados até o momento têm sido positivos. Nenhum dos comerciantes assim nunca viu isso, então é uma novidade para quem gosta de doce, para quem gosta de fazer aquele bolo. Então tem sido maravilhoso, o pessoal tem gostado muito, apesar que é mais qualidade e também o preço é um preço maior, só que o pessoal tem gostado bastante e tem adequado de uma forma agradável. Gente, a PTV2 vai para o intervalo. Depois da pausa, você vai ver a encenação da retirada dos caiapós do mato na festa de São Benedito, em Poços de Caldas. A gente volta já. Verniz transparente Montana por R$ 149 o galão. Você não vai encontrar mais barato. Só em maio, na RN Tintas. E aqui a gente vai descobrir o segredo da culinária mineira. Você quer saber mesmo? Aham. O segredo é tudo isso aqui, ó. A qualidade dos ingredientes, o carinho de quem faz e a tradição que passa por gerações. E claro, a manteiga Itambé, a única com vitamina Y. É o jeitinho mineiro da Itambé que deixa tudo mais gostoso. E aí, descobriu? Agora eu entendi. Manteiga Itambé, a preferida dos mineiros, agora também dos brasileiros. Mega oferta Lojas Edmil. Quando o assunto é desconto, não tem pra ninguém. Guarda-roupas casal 8 portas por apenas R$ 89,90 mensais. Cama box casal molas ensacadas apenas R$ 99,90 mensais. E smartphone Samsung A16 apenas R$ 99,90 mensais. Escova secadora Taif por R$ 189,00 à vista. Chapinha Taif Bivolt por apenas R$ 119,00 à vista. Mega oferta Lojas Edmil. O extraordinário sempre esteve dentro da sua sala. Agora, com a Laris Play e a ultra velocidade da internet Alaris, você vira protagonista dos seus programas favoritos. A Laris Play. Curta o melhor da TV ao vivo e transforme sua sala no cenário perfeito para viver novas histórias inesquecíveis. Aproveite a oferta. Assine o plano de 700 MB com a Laris Play Lite e Wi-Fi 6 por apenas R$ 99,99. A Laris, internet que te leva mais longe. A casa caiu pra Zilar e a Laurzinho não tá disposto a perdoar. Eu só não te mando embora dessa casa hoje é porque eu quero estar presente junto com você quando a gente contar tudo pra Nayane. A Nayane merece saber? Sim! Hoje... Sua mãe mentiu esse tempo todo que ela pegou o anel. Seu, minha mãe é sua avó. E culpa sua tia até hoje. Coração acelerado. Bombeiros e brigadistas têm intensificado o trabalho de fiscalização em áreas de mata em todo o estado para evitar o surgimento de queimadas. De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, neste ano, Minas Gerais já registrou 501 focos de incêndio em vegetação. O bioma mais atingido é o Cerrado, com metade das ocorrências. Em seguida, estão as áreas de Mata Atlântica, com quase 47% dos casos, e a Caatinga. A preocupação é com o período de umidade mais baixa, que deve se estender pelo menos até outubro. Com o solo seco, a vegetação fica mais vulnerável às queimadas, que na maioria dos casos são provocadas pela ação humana. Até agora, o Corpo de Bombeiros recebeu 1.960 chamados de incêndio em áreas com vegetação. Então, a população não precisa esperar estar no período crítico para agir de maneira a uma manutenção no seu lote vago, retirar dali a carga incêndio, evitar a qualquer custo colocar fogo em qualquer ponto ali de margem de rodovia, amontoado de lixo e respeitar as unidades de conservação. A estatística é acima de 99% dos incêndios em vegetação causados ali pela ação do homem, seja ela uma ação criminosa ou até uma ação despretensiosa ali, né, desorientada em relação a abrir chama num período crítico do ano. Por isso que o cidadão cumpre um papel muito importante nessa prevenção. De acordo com a lei, quem coloca fogo em vegetação está sujeito a multa e pode pegar de 2 a 4 anos de prisão. Ainda que não haja intenção de provocar um incêndio, ou seja, se for um crime culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano,
além de multa. A queima não autorizada, incluindo para a limpeza de terrenos, pode ser penalizada, já que gera poluição, destrói a flora e provoca risco à saúde. O dono da propriedade também pode ser responsabilizado. Mesmo a queima controlada de vegetação precisa ser autorizada por órgãos ambientais. Isso precisa ser comunicado e realizado de forma regular, para que não se tenha ali o risco de incêndio. O fogo não pode ser usado de maneira ali deliberada como instrumento de limpeza. O número 181 é o disque denúncia do Estado, mas os outros 3 dígitos conhecidos, como 193, 190, também estão aptos a receber essa denúncia. Lembrando que é um crime de incendiário, um crime ambiental que vai ser levado adiante em investigação e até a justiça. E as consequências são grandes, né, nesse tempo seco que a gente está vivendo, mas apesar disso, a semana começou chuvosa aqui na região, a temperatura caiu e a Patrícia Moser conta pra gente os detalhes dessa previsão do tempo, né, Patrícia? Boa noite para você. É isso, Velber. Boa noite para você, para o pessoal de casa. Pois é, hoje o dia amanheceu chuvoso em praticamente toda a região. Em Extrema, por exemplo, chegou a cair 20 milímetros de água, já é uma chuva moderada, né? Tudo isso, gente, como resultado da presença de uma massa de ar polar que chegou à região, trazida então por uma frente fria forte. Começou a chegar ontem, então na tarde de domingo, em algumas cidades lá do extremo sul do estado. Amanhã, essa mesma massa de ar frio vai manter o tempo estável e com madrugada bem fria no extremo sul do estado. Tem possibilidade de geada em algumas cidades da Serra da Mantiqueira, na divisa com o estado de São Paulo. A gente vê aqui no mapa, são cidades que ficam nessa região em azul mais claro, que compreendem municípios como Camanducaia, Sapucaí, Mirim, Brasópolis, Passa Quatro também, por exemplo. Lembrando, gente, que geada é a formação de uma camada de gelo na superfície. É o orvalho que congela. Costuma ocorrer entre o final da madrugada e o início da manhã. Para ter a formação de geada, é preciso uma combinação de condições climáticas. Temperatura do ar abaixo de 5 graus, céu claro com poucas nuvens, ausência de vento que permite a formação do orvalho e também umidade relativa do ar baixa. Velber, bonitas imagens, né? Gera imagens bonitas e a gente já aproveita, né, para pedir para quem mora nessa região, nesse ponto específico que você colocou, se vê geada, faz a foto, manda pra gente, vamos ter prazer de compartilhar aqui no EPTV2. Isso mesmo, a gente mostra aqui amanhã no jornal, né? E, gente, além da geada, também há a possibilidade de nevoeiros fortes nas primeiras horas do dia. A gente tem um mapa aqui que mostra esse nevoeiro mais alto espalhado em boa parte da região aí, em especial na Serra da Mantiqueira, mas muito além também. O pessoal tem que ficar atento, então, porque nevoeiro costuma reduzir a visibilidade nas estradas. Agora, gente, a nossa região é muito grande. Olha só o contraste das temperaturas em São João Batista do Glória, que fica numa área um pouco mais quente aqui do sul de Minas. A gente tem máximas nos próximos 4 dias, variando entre 27 e 28 graus. Amanhã faz frio lá, 11 graus, inclusive é uma situação até atípica para São João, mas depois a temperatura começa a subir, 17, 18, volta para 16 na sexta-feira. A gente tem também os próximos dias, a previsão dos próximos dias em Pouso Alegre, onde já vai ter temperaturas mais amenas. Olha só, mínima prevista amanhã de apenas 10 graus. Na quarta, 14 e na quinta-feira, 15 graus. Amanhã está friozinho também, a máxima não passa dos 24, depois 27 e 26 graus. Em Varginha não tem previsão de chuva, pelo menos até quinta-feira, e o tempo fica bem parecido. Mínimas entre 14 e 16 graus, as máximas iguais até quinta-feira, 26 graus, então céu entre nuvens, mas como eu disse, sem previsão de chuva. Agora, essa chuva volta a aparecer na próxima sexta-feira em algumas cidades, como é o caso de Poços de Caldas. A gente tem amanhã temperatura bem baixa, entre 9 e 24. A temperatura vai subindo, não sobe muito na sexta-feira, Velber, com essa diferença então, que tem uma chuva prevista para lá. Já morei em Poços, eu sei que chuva com esse friozinho, o pessoal tem que preparar o casaco lá. Perfeito, Patrícia. Obrigado por nos informar, então. Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, pessoal de casa. E hoje foi dia de um dos momentos mais emocionantes e simbólicos da tradicional festa de São Benedito, lá em Poços de Caldas. Foi feita a encenação da retirada dos caiapós do mato. A
celebração retrata um momento histórico do período da escravidão, quando os indígenas, representados pelos caiapós, acolhem a população negra da cidade, representada pelos ternos de congos. Eles curavam os negros, muitas vezes açoiteados, chicotados, né, machucados, com fome, com sede. Esses índios curavam esses negros. 2 grupos que foram oprimidos pela colonização portuguesa. Na encenação, os congadeiros retornam à mata para anunciar o fim da escravidão e agradecer pela acolhida. Uma encenação que acontece aqui há muitos anos, tradicionalmente aqui na Fonte dos Amores, onde também nesse ato tem a troca simbólica ali do cocar do índio com a coroa ali do congado, né? Neste dia 11 de maio é comemorado o Dia Municipal do Caiapó. Na cidade são 6 grupos de ternos de congos e 2 de caiapós. Um deles é liderado por seu Vitor Caveira. Desde 7 anos de idade que eu danço. Agora que eu sou chefe, já faz uns 45 anos por aí. Enquanto eu estiver podendo dançar, eu vou dançar. Eduardo e Maria Lúcia mantêm viva essa tradição que o pai celebrou durante toda a vida. Os 2 são filhos de seu Pedro Caiapó, que morreu em 2013 e era uma das principais referências da cultura afro na cidade. Eu comecei dos 5 anos dançando com meu pai. Meu pai sempre, e a gente sempre, dançando Caiapó. E a gente tinha, desde moleque, já tá no sangue. E aqui, ó, toma conta de tudo, ela que é minha irmã. Eu faço a apresentação do meu pai, mas é minha irmã que toma conta de tudo. Faz muitos anos que eu acompanho a retirada, mas na hora que os caiapó começam a descer, é uma emoção que não dá, que a gente chora, como se ele estivesse ali na frente. Depois desse encontro que é realizado aqui na Fonte dos Amores, os grupos de caiapós e também os ternos de Congo, como esse de São Benedito, eles deixam a Fonte dos Amores e seguem entoando os cantos típicos em procissão pelas ruas da cidade até a igreja de São Benedito. Minhas tias, a minha mãe, os meus tios, todos são congadeiros, né? E eu me sinto hoje com uma responsabilidade muito grande, que é manter vivo o terno de Congo de São Benedito. Legal, foi o último assunto de hoje do nosso EPTV 2, está tudo lá no G1 Sul de Minas, viu? Todas as matérias que você assistiu aí no nosso jornal. Muito obrigado pela sua honrosa audiência e uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive decidindo o futuro do nosso país. Política é sobre cuidar das pessoas. E ninguém entende melhor de cuidado e coragem do que nós, mulheres. Não queremos favores, queremos respeito e segurança. E só quem sente na pele sabe o que precisa mudar. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve. Desde sempre. Feliz é o MDB! Coração acelerado. Oferecimento Sadia. Sua torcida pede Sadia. No capítulo anterior,